Hoje, para a meditação da nossa noite, do nosso culto, nós leremos em Gênesis, capítulo 45, versículo 1 até o versículo 15. Por favor, irmãos. Gênesis, capítulo 45, versículo 1 até o versículo 15. Lá, Gênesis 45, versículo 1 até o versículo 15. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 45, versículo 1 a 15. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazer sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz-lhe: Ainda manda dizer teu filho José: Deus me pôs senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes que por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Pai, a tua palavra foi lida mais uma vez, e nós te pedimos a tua direção nesta noite. Fala conosco, Senhor, para que possamos, Senhor, sair daqui com o nosso coração cheio da tua palavra, cheio do teu trabalhar, cheio do teu falar para conosco, Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor. Perdoa os meus pecados, mas direciona agora a tua palavra, Senhor, para o teu povo, que nós possamos nos alegrar de aprendermos nesta noite contigo, Senhor. É assim que nós oramos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós com certeza aqui já fomos à escola, né? Creio que não tem nenhum dos que aqui estão que não foram ainda à escola, a não ser os bem pequenos, mas mesmo assim os bem pequenos já vão à escola. E na escola nós ouvimos falar de algumas pessoas famosas, algumas pessoas importantes, e com certeza alguns nomes que eu mencionarei aqui você já ouviu falar dessas pessoas. E principalmente esses que eu anotei são chamados de cientistas. São chamados de cientistas. Por exemplo, Galileu Galilei. Quando você estuda lá na escola sobre os movimentos que a Terra faz, sobre rotação, sobre translação, você vai num certo momento aprender sobre Galileu Galilei, porque lá atrás o Galileu Galilei falou sobre os astros. Mas não somente Galileu Galilei, você também escuta na escola sobre Louis Pasteur. Louis Pasteur, um francês. E quando você compra o leite, aquela caixinha simples, vai lá, leite pasteurizado. Pasteurizado por causa do nome de Louis Pasteur, que fez um processo
Ele descobriu a pasteurização das coisas. E o que mais? Você tem Galileu Galilei, você tem Albert Einstein, famosíssimo Albert Einstein, famoso pela sua teoria da relatividade. Você também tem Freud é conhecido pela psicanálise, e você tem um nome também bem conhecido quando você estuda física, o nome de Isaac Newton. É interessante que a lista de cientistas que nós temos, e nós poderíamos pegar muitos outros nomes, você vai encontrar que os cientistas, eles estudam a ciência. Eles falam sobre a ciência. E os cientistas, eles criam leis e eles também criam as suas teorias. Criam leis, criam teorias. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos nesta noite é: será que as leis e as teorias criadas pelos cientistas são aplicadas aos corações dos homens? Será que as leis e teorias que os cientistas fazem, será que elas se enquadram às leis dos corações dos homens, ou os corações dos homens têm outras leis que não obedecem à ciência? Por que eu estou perguntando isso? Olha que interessante. O Newton falou sobre a chamada lei da impenetrabilidade. Lei da impenetrabilidade. O que é a lei da impenetrabilidade? O Newton falou assim, olha, a ideia é, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E quando eu coloquei na internet lei da impenetrabilidade lá no Google para dar uma pesquisadinha, alguma coisa, apareceu lá uma pontezinha bem estreita e um caminhão e um ônibus ali amassados porque tentaram passar no espacinho que só passava um. Mostrando que é impossível que dois corpos estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo e ocupem o mesmo espaço. Isso não pode acontecer. Mas essa lei da impenetrabilidade, ela não se aplica ao coração do homem. O coração do homem não está dentro dessas ideias da física. Por que eu falo isso? Porque no coração do homem nós podemos guardar coisas e mais coisas. E é interessante que o coração do homem, ele não tem espaço, ele pode guardar muita coisa. E não existe nunca um limite para guardar. E no coração do homem, por exemplo, você pode guardar mágoa, você pode guardar rancor, você pode guardar o ódio. Só que é interessante porque o coração do homem, ele não é como a lei da física. Você pode guardar cada vez mais mágoa, cada vez mais rancor, cada vez mais ódio e nunca tem um limite. Sempre cabe mais. Sempre cabe mais. O coração do homem pode ser assim. Ele pode se encher a cada dia mais. Mais de mágoa, mais de rancor, mais de ódio. E você se tornar cada vez mais uma pessoa que odeia, uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida, uma pessoa com todos os maus sentimentos que uma pessoa possa ter. E vejam bem, é engraçado porque a mágoa, o rancor, o ódio, eles não são matéria. Por isso que a lei da física não se aplica ao coração do homem, porque eles não são matéria. Então eles podem ser guardados sim, cada vez mais. E é interessante porque o ódio, por exemplo, ele não ocupa espaço. Você pode hoje guardar o ódio de alguém, amanhã ser maior, depois de amanhã ser maior, daqui a 10 anos ser maior, e sempre maior, não tem limites. O ódio, por exemplo, o rancor, a mágoa, não tem peso. Não tem peso. Então você vai guardando no coração, você nunca sente o seu coração pesado. Você sente o seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Mas ele nunca pesa. Pesa muitas vezes a nossa cabeça. Pesa muitas vezes é como nós vamos nos tornando pessoas cheias de mágoa, de rancor e tudo mais. Eu estava pensando em como falaria sobre isso e uma boa ilustração para o ódio, para o rancor, para a mágoa, é uma árvore. A Bíblia fala de raiz de amargura, porque é como se a Bíblia dissesse assim que a mágoa, o ódio, o rancor, é como se fosse uma pequena semente. Ela não precisa ser uma grande semente, ela precisa ser uma pequena semente, mas se ela está no coração e você vai alimentando a mágoa, o rancor, o ódio,
ela começa a germinar e começa a se transformar numa pequena planta, mas depois ela vai crescendo e ela se torna árvore. E quando ela se torna árvore, ela vai, as suas raízes vão aumentando e as suas raízes vão fixando lugar. E muitas vezes nós estamos com o coração com uma grande árvore de mágoa, de ódio, de rancor, num coração que ninguém vê, mas Deus vê. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Olhem para o texto agora. Nós lemos a história de José, um pedacinho da história de José. E José tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. E ele tinha, como eu coloquei aqui, ele não tinha apenas pequenos motivos. O José tinha grandes motivos para ter um coração carregadíssimo de ódio. Eu listei algumas das situações que José poderia ter transformado essas situações num grande ódio, numa grande mágoa. Por exemplo, a história de José em Gênesis, ela começa no capítulo 37. No capítulo 37, o seu pai chama José, que apacentava junto com os irmãos ovelhas, mas naquele momento não estava com seus irmãos. E o pai dele, o Jacó, chama José e diz: José, vai até os teus irmãos e vai lá buscar notícia deles, porque eu quero notícia dos teus irmãos. E o José então pega e vai encontrar os seus irmãos. Ele sai sozinho e vai até os seus irmãos que estão apacentando ovelhas num determinado local lá de Israel. No entanto, a Bíblia começa a mencionar que os seus irmãos não gostavam dele. Os seus irmãos não gostavam dele. Curiosamente, filhos do mesmo pai, não da mesma mãe, mas próprios irmãos não gostavam um do outro. E a Bíblia diz que havia um sentimento de não gostar dos irmãos para com ele, porque o pai dele, Jacó, ele agradava José e amava José, dava presentes para José. E os irmãos se sentiam enciumados por causa disso e não gostavam de José. Quando viram o José chegando, foram falando: lá vem o sonhador, lá vem o falador. Porque o José tinha tido alguns sonhos, as quais ele sonhava que 12 estrelas se prostravam perante ele, as estrelas se prostravam perante ele e tudo mais. E o José então ali, os irmãos zombam dele quando ele vai chegando, dizendo: olha, lá vem o sonhador. Mas muito mais do que isso, quando ele chega, os irmãos o prendem, colocam numa cisterna, num buraco, e começam a planejar a sua morte. Como é que nós vamos matar esse menino? E mais ou menos um menino de 17 anos. 17 anos. Como é que nós vamos matar esse rapaz, esse nosso irmão? Nós não queremos, né, ele vivo. E olhem que isso aconteceu com José participando, não foi um plano que ele estivesse longe. Ele com certeza, conforme os textos bíblicos, ouviu a conversa dos seus irmãos. E isso poderia lhe trazer os maiores motivos para odiar os seus irmãos. Mas não somente isso, meus irmãos. O que aconteceu mais? Eles planejam matá-lo, mas um dos irmãos diz assim: olha, não vão fazer isso, é demais. Não vamos fazer isso que a gente acha que vai passar dos limites. Vamos fazer o seguinte: vamos vendê-lo como escravo para os mercadores. E o pai dele havia mandado ele buscar notícias. O pai dele já estava com uma certa idade. E aconteceu que eles concordaram, e lá veio os mercadores, e eles pegaram os próprios irmãos e disseram: olha, vocês querem comprar esse rapazinho? Querem comprar esse rapazinho? E os mercadores compraram José e levaram José para o Egito. Os irmãos pegam as suas vestes que o pai havia dado para ele, pegam o animal, matam o animal, passam na veste dele no sangue do animal e chegam para o pai e dizem: olha, pai, eu acho que o seu filho morreu, porque olha o que nós encontramos dele, apenas a sua veste está cheia de sangue, o seu filho já não vive mais, eu acho. E mandam uma mentira grande para o pai, dizendo que o José havia morrido. E o José é vendido. E olha que interessante, o José, se você for ler na Bíblia, o José já era órfão de mãe. Já era órfão de mãe. Porque quando a mãe dele, Raquel, teve o segundo filho, Benjamim, ela faleceu no parto de Benjamim. Ele havia perdido a mãe ainda adolescente. E agora é arrancado do meio da família, do meio do pai e do meio dos irmãos, que os próprios irmãos o vendem, e é levado para uma terra distante no Egito.
sem família, sem sua terra, sem sua mãe, sem seu pai. Quando chega no Egito, os mercadores vendem o José como um escravo também. E ele passa a trabalhar na casa de Potifar. E o Potifar o coloca para cuidar da casa dele, até que um dia a esposa do Potifar quis ter um caso, uma relação sexual com José, e o José não quis. Mas no momento a esposa do Potifar ficou chateada, porque ela foi rejeitada por José, e acusa José que ele quis possuí-la, quis estuprá-la. Ao passo que o marido dela, o Potifar, pegou e colocou José na cadeia, por mais ou menos 18 anos. E dos 18 anos até os 30 anos ele passa na cadeia, sem dever absolutamente nada, vendido pelos mãos numa terra estranha, sendo um escravo, sendo acusado sem dever, na cadeia sem dever nada, e ali ele passa 12 anos dos 18 até os 30 anos. E eu pergunto para vocês, não seriam esses grandes motivos para que o seu coração carregasse de ódio? Não seriam esses os motivos de ele passar esses 12 anos na cadeia, alimentando uma mágoa, alimentando um rancor, alimentando um ódio, e ter o seu coração transformado numa grande bola de mágoa e ódio? Meus irmãos, quem sofreria estas coisas que José sofreu, e continuaria com um coração tranquilo, um coração em paz, e um coração diante de Deus, um coração sem alimentar o rancor, a mágoa e o ódio? Quem conseguiria fazer isso? Vejam bem que ele tem vários motivos, como eu mencionei, e ele poderia passar 12 anos alimentando. Há um livro de Gary Collins, chama-se Gary Collins, é o escritor do livro, de aconselhamento cristão. Aconselhamento cristão. E o Gary Collins coloca quais são os efeitos que a ira, a mágoa, o rancor e o ódio podem causar no coração de alguém que alimenta o ódio, o rancor, a mágoa e os ressentimentos no coração. E o Gary Collins coloca o seguinte, que o homem pode se tornar um homem violento. Porque imagine José na prisão, 12 anos, dia após dia, levantando, acordando na prisão e pensando assim, eu estou aqui por quê? Qual é a razão que eu estou aqui? Eu estou aqui porque meus irmãos me venderam, mentiram para meu pai que eu morri, fui vendido como escravo, vim parar na casa de Potifar, fui acusado injustamente, estou aqui na cadeia passando 12 anos e eu estou com raiva, eu estou com ódio. E a hora que eu sair daqui, a hora que eu conseguir a minha liberdade, mas eu vou acertar as contas. Eu vou encontrar os meus irmãos. Eu vou dar um jeito de encontrá-los e nós vamos ter um basta para isso. Eu vou acertar as contas com eles. Assim como você vê muitas pessoas que lamentavelmente são presas, ou passam por uma situação e elas ficam todo o tempo que elas passam na cadeia ou passam de alguma forma presas, elas ficam planejando como elas irão se vingar. E José teve 12 anos que ele poderia fazer isso. Ele poderia alimentar essa mágoa, esse ressentimento para cobrar violência, para cobrar aquilo que eles fizeram para com ele. E o Gary Collins coloca que então o ódio, o rancor e a mágoa, eles podem tornar os homens violentos, porque os homens alimentam o rancor, a mágoa e o ódio. Mas o Gary Collins coloca mais, mostrando que os homens podem se tornar vingativos. Porque quando alguém te faz o mal, o que nós como seres humanos começamos a pensar? Nós temos que nos vingar. Nós começamos a pensar no sentimento de vingança. E o José muito bem poderia ter esse sentimento quando se encontrou com os irmãos, nesse momento, um sentimento de vingança. Mas ele não tem. Ele não tem. E olha que ele passou, como eu disse, 12 anos que ele poderia ter alimentado isso. Ele poderia ter se tornado, sabe o que, meus irmãos? E o Gary Collins coloca isso, um homem depressivo. Porque o Gary Collins coloca o seguinte, que muitos aconselhamentos, curiosamente, as pessoas estão doentes, sabe por quê? A razão de elas estarem doentes é ter alimentado coisas nos seus corações, escondido nos seus corações, como a mágoa, como o rancor, como a ira, coisas que ninguém vê, mas você vai guardando no seu coração e alimentando aquilo. E isso pode se tornar uma depressão.
Uma depressão porque você só pensa o mal, só pensa aquilo que é ruim sobre alguém. E é curioso porque José poderia estar na cadeia 12 anos e sair dali um homem muito depressivo. Porque ele poderia todo dia passar aquele filme, tudo que os irmãos fizeram para ele, poderia passar na sua cabeça ali todo dia durante os 12 anos e ele sair dali um homem acabado, um homem doente espiritualmente, um homem cheio de rancor, um homem cheio de mágoa, um homem depressivo. É isso que Gary Collins coloca, meus irmãos. Agora, veja que coisa curiosa. E as nossas razões hoje? Os nossos motivos hoje? Porque será que o homem mudou daquela época? Será que o coração do homem mudou de lá para cá? Ou será que o coração do homem continua sendo um coração do pecador? Um coração que muitas vezes guarda mágoa, muitas vezes guarda ira, rancor e muitas vezes bem escondido. Muito bem escondido que ninguém vê. Porque nós só conseguimos olhar o rosto das pessoas. Nós só conseguimos olhar o corpo das pessoas. Mas nós não conseguimos entrar lá dentro do coração. Como diz uma frase, coração é terra que ninguém pisa, é terra que ninguém vê. Mas lá dentro do seu coração, será que não existem mágoas, rancores, ódio contra as pessoas por alguma coisa que elas lhe fizeram? Mas veja quais são os motivos. E você vai perceber que muitas das coisas que nós guardamos são por motivos completamente banais. São por coisas minúsculas. São por coisas pequenas. Eu já usei essa ilustração um tempo atrás, mas é a ilustração da fundação de Roma. Dizem que Roma foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo. Rômulo e Remo. E dizem que um dos irmãos pegou uma varinha e fez um círculo em volta, marcando aonde seria Roma, e foi fazendo aquilo ali. E o outro irmão, para zombar dele, chegou e começou a pular de um lado para o outro do risco, dizendo: agora estou dentro de Roma, agora estou fora de Roma. Estou dentro de Roma, estou fora de Roma, zombando porque o irmão estava fazendo a demarcação da cidade. E ele foi fazendo isso a ponto do seu irmão começar a alimentar uma mágoa, um sentimento de rancor, e aquilo explodiu num ato de violência, e um dos irmãos mata o outro por isso. Por ter passado de uma linha para o outro, de um lado para o outro, do lado para o outro, e esta foi a razão de que um dos irmãos matou o outro, mostrando como o homem, por uma coisa banal, por uma coisa simples, ele é capaz de matar o outro, ele é capaz de alimentar o ódio, o rancor e a mágoa, e fazer isso com o seu próprio irmão. Agora vejam bem, meus irmãos, olhem quais são os motivos que as pessoas dizem, e elas alimentam o ódio, alimentam o rancor. Nesse mesmo livro do Gary Collins, ele coloca que foi feita uma pesquisa para saber qual era a razão que as pessoas davam para terem ira, para terem mágoa, para terem rancor das pessoas. Sabe qual foi uma das principais citações das pessoas? Eu tenho rancor por alguém, tenho mágoa porque ela me criticou. Ela me criticou. Olha, grande motivo para guardar um ódio, um rancor. Eu recebi uma crítica. A pessoa me criticou, e aí a pessoa passa a não gostar da outra porque recebeu uma crítica. Espera aí, que negócio é esse que nós alimentamos uma mágoa, um rancor por sofrermos uma crítica? Será que nós somos incriticáveis? Será que ninguém então pode falar alguma coisa a nosso respeito e que a gente fica todo cheio de rancor e mágoa, não olha mais para a pessoa, não conversa mais porque recebeu uma crítica? Mas é assim que as pessoas fazem. O José poderia dizer assim para essa pessoa, assim, olha, eu não recebi uma crítica. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fui levado para longe. Eu passei 12 anos na cadeia. Tudo isso eu passei. Fui separado do meu pai, fui separado da minha família. Os meus motivos não foram simplesmente uma crítica, mas foram essas coisas. Imagine vocês então uma pessoa dizendo que não gostou, não gosta de alguém, não vai com a cara da pessoa porque recebeu uma crítica. Sabe o que eu já ouvi? Já ouvi das pessoas, e lamentavelmente já ouvi aqui também em Sara. Me encontrei com a pessoa tal, mas os nossos santos não bateram. Os nossos santos não bateram. E aí ela disse: mas por que você não gosta? Porque os nossos santos não bateram.
Ah, você não gosta da pessoa porque o seu santo não bateu com ela. É uma frase, um termo, né? Porque eu cheguei assim, não fui muito com a cara da pessoa, né? Então não gosto dela. Olha as razões que nós damos para não gostar das pessoas. Olha as razões que nós damos para odiar alguém, para ter mágoa de alguém. Para quando nós falamos daquela pessoa, a gente já enche a boca para falar mal. Simplesmente porque nossos santos não bateram, não fomos com a cara da pessoa. Essas são razões para cristãos não gostarem de outros, para guardarem mágoa, rancor e ódio? Será que a história de José, no capítulo 45, quando se encontra com os seus irmãos, mostrando que ele não está cheio de rancor, ódio e mágoa, será que não deveríamos ensinar que nós não podemos ser assim, que nós não podemos ficar odiando as pessoas, tendo mágoa e tendo rancor por qualquer coisa, ou por grandes coisas que nós falamos? Será que essa história de José está aqui simplesmente para nós lermos e acharmos que ele fez isso, mas que nós não somos capazes de fazer isso também? Será que não pode existir perdão em nossos corações e nós temos que viver a vida inteira falando que não fomos com a cara de alguém, ou dizendo assim, eu não gosto dela porque ela me criticou? Tem gente que diz assim, comigo é assim, bateu, levou. E você encontra, lamentavelmente, você encontra um grande grupo de pessoas dentro das igrejas que se dizem cristãs com a mesma ideia, bateu, levou. Mas que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de coração é esse? É um coração de fato cristão? Quer dizer então que se alguém te faz uma coisa, você tem que responder na mesma moeda? Quer dizer então que você ainda não conheceu o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça não é olho por olho, dente por dente. Não é bateu, levou. O Evangelho da Graça nos mostra o perdão de Deus para conosco e nos ensina a perdoar as pessoas. Não é receber e dar de volta o mal. Mas muitas vezes que nós fazemos com o nosso ser natural, com o nosso comportamento de homem, nós fazemos o seguinte, nós queremos responder com o próprio mal. Fez, levou. E olhe, meus irmãos, basta você parar e perceber as suas conversas. Porque quando você vai conversar sobre alguém, e começa na sua conversa a falar mal de alguém, mesmo que seja assim meio discretamente, no seu coração existe mágoa. Existe rancor. E isso muitas vezes exala pela sua boca. Você começa a mostrar que está ali no seu coração aquele rancor, aquela mágoa, porque você começa a falar da pessoa e já começa a achar defeitos dela. É uma coisa muito séria mesmo. Agora, o José tinha razões para odiar, e as suas razões são grandes, mas olha o que ele diz, capítulo 45, quando ele se dá a conhecer os seus irmãos. Versículo 4 e 5. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso é espetacular. A hora que ele disse, olha, vocês sabem quem eu sou? Depois praticamente de 13 anos que ele não se viu, ele encontra agora com os irmãos e diz, olha, sabe quem eu sou? Eu sou José. E aí ele lembra eles, lembra que vocês me venderam? Mas não fiquem tristes, porque eu entendo hoje que foi Deus quem estava nessa história. Eu entendo hoje que eu vim para o Egito porque Deus me mandou para cá para a conservação da vida de vocês. O que ele está dizendo para os irmãos é, apesar do erro de vocês, apesar do que vocês fizeram comigo, Deus está transformando isso num bem. Ele não mostra um coração cheio de ódio, cheio de rancor, mas ele diz para eles, olha, Deus me enviou. Isso é extraordinário. Eu fiz uma pesquisa sobre títulos de filmes que falam sobre ódio, e você encontra muitos filmes que falam sobre ódio. E eu pensei assim, alguns desses títulos poderiam ser o nome do filme da vida de José, pelo aquilo que os irmãos fizeram. A vida de José poderia, por exemplo, ter o nome de um filme chamado Marcado pelo Ódio. Poderia ser assim a vida de José. Poderia ter um título na nossa Bíblia, Marcado pelo Ódio, e mostrar como esse homem alimentou o ódio durante 12 anos. Mas não está.
está agora, nós temos no capítulo 45, um homem abraçando seus irmãos, chorando e dizendo para eles: olha, não fiquem tristes, não vos entristeçais, porque Deus aqui está nessa história, Ele me mandou. Mas José também poderia ter um outro título de filme, Ódio por Ódio. Ódio por Ódio. Um filme que mostra como alguém fez alguma coisa e alguém vai lá retribuir com a mesma pedra, com o mesmo peso. Mas há outro filme chamado Dominado pelo Ódio. Esse eu achei mais interessante. Dominado pelo ódio. Porque durante os 12 anos na prisão, José poderia ter sido dominado pelo ódio. Mas não. O que nós encontramos no texto? Encontramos José não dominado pelo ódio. E um outro último filme que eu anotei poderia ser Consumido pelo Ódio. Consumido pelo Ódio é um filme também, mostrando como uma pessoa é capaz de realmente ser consumida pelo ódio. E ela começa geralmente com uma mágoa, um rancor, e ela vai se tornando cada dia maior, e ela se torna um monstro chamado ódio. E o José poderia ter esse nome para a sua vida, consumido pelo ódio, por tudo aquilo que seus irmãos fizeram. Mas não foi assim. Não foi assim. A sua vida não é um exemplo de ódio, mas de capacidade de perdoar. A história de José está aqui registrada para nos ensinar como é possível perdoar. Sim, é possível perdoar, mesmo que as pessoas façam as maiores coisas contra nós, é possível sim perdoar. Olhem, meus irmãos, capítulo 45 comigo, alguns versículos, como 4 e 5 que nós já lemos. Preste atenção na fala de José, a partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus quem me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Versículo 9. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Na fala de José, você encontra várias vezes ele falando em Deus. A maneira de José não guardar ódio em seu coração, não guardar rancor, não guardar mágoa, é entender os propósitos de Deus. É entender que ele estava ali, não porque eles simplesmente pecaram e fizeram mal contra ele, mas é entender que Deus, acima de tudo, Deus tem um propósito até mesmo nas coisas que não são boas. E ele entendeu que havia ido para o Egito, tudo aquilo havia acontecido, mas a mão de Deus estava sobre a sua vida. Estava sobre a sua vida. Quando você encontra José falando que Deus enviou, que Deus mandou, você encontra ele proferindo com seus lábios, falando com a sua boca da soberania de Deus. Uma convicção de fé, entendendo: eu estou aqui, não estou aqui simplesmente porque vocês me venderam, eu estou aqui porque Deus está comandando a história. E Deus está comandando a história. Hoje eu entendo porque Ele está comandando a história, porque hoje eu estou alimentando vocês, porque os seus irmãos desceram ao Egito para buscar alimento, porque estava uma grande fome na terra deles. E Deus usou José para abençoar José no Egito, que José se tornou um homem importante no Egito e planejou para guardar alimentos para passar os 7 anos de fome. É mencionado no texto que 2 anos já haviam se passado. E José entendeu que Deus usou a sua vida, que ele fosse vendido, viesse para o Egito e agora pensasse uma maneira de guardar alimentos para alimentar as pessoas, inclusive seus irmãos. E o José então entendeu que a sua vida, ela foi guiada por Deus, apesar daquelas coisas ruins, apesar de ter ido para a cadeia, injustamente. E esta é a única maneira que nós encontramos, meus irmãos, para vivermos com o coração não cheio de mágoa. É entender que Deus é capaz de abençoar-nos mesmo que nos faça o mal. Quando eu trabalhei em Minas,
Eu queria ir para o seminário. E lá em Minas eu quase implorei, eu cheguei ao ponto de dizer que eu me ajoelharia, falei isso, me ajoelharia para ir para o seminário. Mas, lamentavelmente, algumas pessoas não queriam, de forma alguma, que eu fosse para o seminário. Eu escrevi uma cartinha, até hoje eu tenho a cartinha, uma cartinha escrita ainda à mão, uma cartinha de como eu tiraria parte do meu salário todo mês para ir guardando para poder ir para o seminário, mas mesmo assim não teve jeito. E eu fiquei muito frustrado. Eu comecei a sentir que, ali não iria dar certo, pedi para sair, algumas coisas aconteceram, e eu fiquei muito frustrado a ponto de não querer mais trabalhar com a igreja. Eu pensei assim, olha, não dá para continuar, porque eu fiquei assim muito chateado com aquela situação de ter algumas pessoas que não desejavam que eu fosse para o seminário e disseram não naquele momento. Mas mandei um e-mail para um amigo e o amigo disse, Edson, vem aqui visitar Rio Claro, tem uma igreja precisando de um evangelista, mas é para o ano que vem. Isso era em julho, no meio do ano praticamente. E eu fui lá visitar, conversei com o pastor disse, olha, você pode vir. Contei para o pastor que eu já estava saindo, disse, olha, eu vou conversar com o conselho. O conselho aprovou que eu já viesse no meio do ano praticamente e saí de Rio Claro, saí de Vazante e fui para Rio Claro. E quando eu cheguei ali, eu disse para o pastor, contei a minha história para eles, olha, aconteceu assim, 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 eu queria ir para o seminário e não deu. E o pastor disse assim para mim, olha, Edson, a igreja está preparada para mandar alguém para o seminário, porque teve um outro candidato que a igreja estava preparada, tinha se organizado e tudo mais, mas a vida dele teve algumas mudanças e ele desistiu de ir para o seminário. E a igreja ficou preparada, chegou até a voltar a verba e tudo mais para que enviasse ele. E como nós não enviamos ele porque ele desistiu e você quer ir, nós podemos enviar você. E Rio Claro ficava apenas a 90 quilômetros de Campinas, que daria para me estudar. E durante os 4 anos daquela igreja de Rio Claro, eu agradeço a terceira igreja de Rio Claro, porque me auxiliaram no pagamento do seminário, as viagens de ônibus, tudo que eu precisei em relação a fazer o seminário, a igreja de Rio Claro me atendeu. Mas ali eu entendi que Deus é quem governa a história. E mesmo que eu tivesse me frustrado lá atrás, Deus estava abençoando a história, porque Ele sabe como conduz a história. E muitas vezes uma coisa que nós achamos que é mal, Ele transforma em bem para a nossa vida. Assim José não ficou com um coração cheio de mágoa, um coração cheio de rancor, mas ele entendeu que Deus estava dirigindo a sua vida, a sua história. Meus irmãos, mas eu sei que alguém, e eu já ouvi alguém de vocês me dizendo isso. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu não consigo. Eu já ouvi vocês mesmos falando isso. Pastor, mas ter um coração assim é muito difícil. E eu não consigo. É verdade, é muito difícil. Mas é muito mais verdade dizer que isso é impossível. Você não consegue ter um coração naturalmente assim. A Bíblia nos ensina que não é natural que o homem ame. O homem, ele tende ao pecado. A Bíblia mostra que o homem é morto aos seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. E a carne tem uma vontade, um desejo de fazer os seus desejos da carne. E quando você olha, por exemplo, a Bíblia mencionando, olha que coisa interessante. Você, para realmente perdoar, você precisa ter amor no coração. Você precisa ter perdão no coração. Mas como é que eu tenho amor? Como é que eu tenho perdão? Aí Paulo menciona em Gálatas 5:22, dizendo que o fruto do Espírito é amor. A primeira coisa que ele menciona é amor. E para que eu consiga realmente passar por essas situações sem guardar rancor, mágoa, ira, eu preciso ter amor em meu coração para superar esse tipo de ódio, de rancor e mágoa. É o amor que ele habita no coração que a mágoa tem que sair. Porque se você enche o seu coração de mágoa, rancor e ira, transformando num ódio, o que acontece é que você nunca vai conseguir. Mas Paulo menciona que isso não é feito pelo homem, isso é feito pelo Espírito de Deus em nossas vidas.
Portanto, se o seu coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, existe uma coisa muito séria que nós precisamos entender. Pode ser sinal de que o Espírito Santo não esteja habitando em seu coração. Pode ser sinal de que Deus nunca habitou na sua vida, porque o texto diz, de primeira carta de João, diz que Deus é amor. E quem de fato ama a Deus, não odeia o seu irmão. Mas quem de fato ama a Deus, tem amor no seu coração. Em 1 Coríntios que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo está falando a mesma coisa para a igreja, dizendo assim, olha, vocês dizem que tem tantos dons, mas falta a coisa mais importante para vocês, que é o amor. Em Romanos capítulo 5, 5, Paulo diz que o amor precisa ser derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor verdadeiro precisa ser derramado em nossos corações, que não é uma coisa natural do homem, que não é uma coisa natural nossa. E é claro que eu não vou conseguir perdoar alguém, eu não vou conseguir passar por uma situação que me faz o mal, se eu não tiver a ação do Espírito Santo me ajudando, trabalhando em meu ser, me mostrando que eu não posso responder da mesma forma como o mundo me ensina. Eu estava lendo um livro do R.C. Sproul sobre o mistério do Espírito Santo. E o R.C. Sproul fala uma coisa bem interessante. Ele diz sobre o Espírito Santo que o homem, ele tem um amor natural e ele tem um amor sobrenatural. Que o homem é capaz de ter dois tipos de amores. Um amor que é chamado de amor natural e o amor sobrenatural. Mas sabe o que ele fala sobre o amor natural? O amor natural é o amor que você ama aqueles que te amam. Esse é o amor natural. Ou seja, meu filho, o meu esposo, a minha esposa, os meus amigos. Então, o meu amigo é tão legal para mim. Nossa, como eu amo tanto aquela pessoa. É o amor natural que todos os homens conseguem ter. Até mesmo Hitler tinha momentos que demonstravam amor, mas um amor natural. Agora, Sproul fala que existe o amor sobrenatural, e o amor sobrenatural não vem do homem, vem do Espírito de Deus. Porque o amor sobrenatural nos ensina não a amar as pessoas que nos amam, mas nos ensina a amar as pessoas que não nos amam, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que fazem coisas contra nós, como os irmãos de José fizeram. E esse amor sobrenatural é o amor dado pelo Espírito de Deus, trabalhado em nossos corações. E se isso não existe em nossas vidas, existe um sério problema. Por que nós não temos um amor capaz de perdoar? Que tipo de amor é esse, então, que nós dizemos que amamos a Deus, mas não podemos amar os nossos próprios irmãos, as próprias pessoas que nos fazem uma crítica e nós odiamos e nós guardamos rancor? Que fala uma coisinha só e nós transformamos numa tempestade. Que tipo de amor é esse? E Sproul então fala sobre o amor sobrenatural, que é capaz de amar pessoas, mesmo que elas tenham feito mal, assim como José fez. Ele se encontra com seus irmãos e ele não explode em violência, ele não explode em vingança, ele abraça os seus irmãos, chora com os seus irmãos. E meus irmãos, olha que interessante, quando nós lemos Gênesis, nós percebemos uma coisa curiosa no capítulo 45. José não é o maior exemplo bíblico de amor. José não é o maior exemplo de amor para nós, porque José era um homem. Nós temos na Bíblia o maior exemplo de amor é do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram quando o Senhor foi preso no jardim do Getsemane? Quando Judas chegou, qual foi o sinal que Judas deu para os guardas que vieram com ele? Um beijo. Mas vocês lembram qual foi a frase do Senhor Jesus Cristo quando foi beijado por Judas? Vocês lembram qual foi a frase dele para com Judas quando foi beijado por Judas? Para que vieste, amigo. Para que vieste, amigo. E o Senhor sabia muito bem qual era a razão de Judas estar ali. Que Judas o havia vendido, assim como os irmãos de José o venderam. Que Judas havia traído a Jesus, assim como os irmãos de José o traíram, vendendo-o para o Egito, sem dever, sem nada, sendo inocente. Porque José é um tipo de Cristo, é uma demonstração do que aconteceu com Cristo lá na frente.
Os seus próprios irmãos o vendendo, traindo, assim como Judas traiu. Mas é interessante que quando os guardas chegaram, o Senhor dá um exemplo do que é perdão, do que é não responder com violência, do que não é responder com ódio, com rancor. Porque o Pedro, que era nervosinho, arranca a espada e dá na orelha de Malco, e corta a orelha de Malco, arranca a orelha de Malco. E o Senhor pega, de alguém que veio prendê-lo, o Senhor pega e faz um milagre de restaurar a orelha do soldado e fala assim para Pedro: embainha a tua espada, guarda a tua espada. Você não sabe que eu tenho poder para orar ao Pai, e Ele pode mandar 12 legiões de anjos para virem me livrar desse momento? Qual o momento? O Senhor sabia que iria para a cruz. Estava sendo traído, iria para a cruz, iria ser zombado, ironizado, mas o que acontece? O Senhor não responde com violência, não responde com ódio. Ele responde para Pedro: guarda a tua espada, embainha a tua espada. Não é pela violência, não é pelo ódio, não é por essa explosão aí que nós vamos resolver as coisas. Mas tem mais. Se você olhar o ladrão da cruz, que o Senhor perdoa, mesmo sendo um zombador, a multidão que zomba do Senhor, dizendo: se és o Cristo, desce daí. E o que o Senhor faz? Pouco antes de morrer, o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz é a escola que Deus escolheu para nos ensinar o que é perdão. O que é alguém sofrer injustamente, como o Senhor sofreu, mas mesmo assim não responder com rancor, mágoa e ódio. Eu fiquei pensando que se o Senhor fosse como nós somos, meus irmãos, vejam bem, se o Senhor fosse como nós somos, porque Ele tem hoje um corpo igual nós temos. O Senhor ressuscitou e subiu aos céus com o seu corpo. No corpo do Senhor tem um coração. Ele tem esse coração hoje batendo em seu corpo, o mesmo corpo que voltará e nós veremos o Cristo ressurreto. Mas já imaginaram que se o Senhor fosse uma pessoa, fosse não apenas Deus, mas fosse homem, e fosse um homem como nós, que guardasse rancor, mágoa e ódio? Como ele teria vivido esses quase 2000 anos desde a sua morte, desde o que falaram para ele até hoje? Como ele está no céu hoje? Se ele alimentasse a mágoa, o ódio, o rancor durante esses quase 2000 anos, como seria o seu ser? Seria um Deus extremamente odioso, um Deus rancoroso, um Deus explodindo de mágoa, derramando mágoa, porque 2000 anos pensando no que os homens fizeram para ele. Mas não, ele sabia que até mesmo na cruz havia um propósito maior de Deus, que Deus, apesar do sofrimento, apesar da morte dele, tinha um propósito maior, que era nos salvar. E ele não olha, ele não deixa que o ódio domine o seu coração, porque o Senhor nunca pecou e jamais pecará. A cruz nos ensina sobre o verdadeiro perdão, sobre o verdadeiro amor, não ter um coração odioso. Meus irmãos, nós precisamos entender, não retribuir o mal com o mal. Nós precisamos aprender a fazer como José. Se vocês observarem no texto de Gênesis 45, nós estamos encerrando com esta parte, o que José faz? O verdadeiro amor, preste atenção nisso, não é somente aquele amor que diz assim: eu te perdoo. Não, eu te perdoo. Você fez isso para mim, mas eu te perdoo. Mas na verdade não é verdadeiro. Porque muitas vezes nós dizemos só com os lábios que perdoamos, mas nós não perdoamos. O verdadeiro amor, o real amor, ele perdoa e ele é capaz de mostrar em atos que realmente houve perdão. Em atitude que houve perdão. Sabe o que o José faz para os seus irmãos? Quando eles estão ali, nós lemos no texto, o José recebe os seus irmãos, chora com eles, diz para eles não ficarem entristecidos, não ficarem lamentando, porque ele entendia que Deus o abençoou. E ele diz assim: meu pai ainda vive? Meu pai ainda vive? Vive. Então eu quero que vocês venham para cá. Eu quero que vocês desçam para o Egito. E não somente desçam para o Egito, mas nós vamos ler no texto que no Egito eles recebem as melhores terras para ficarem ali. Que tipo de amor é esse? Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. É um amor que é capaz de perdoar e é capaz de dar o bem ainda. Pagar o mal que nos fizeram com bem. E você vai ler no texto que seus irmãos vêm lá de Israel
da terra de Canaã, era chamado, e vêm para o Egito e se instalam nas melhores terras e começam a prosperar, começam a ir bem, e o José cuidando deles, dando alimento, porque faltava 5 anos ainda de fome que José poderia, que passaria, que José poderia pegar e dizer: não, nesses 5 anos eu vou ensinar para vocês como é que é vingança. Vocês vão agora ser meus escravos, vocês vão trabalhar, vocês vão pagar pelo aquilo que vocês fizeram. Mas não. José prepara para eles a melhor terra, o faraó aprova isso, eles vêm, moram na melhor terra, o José dá alimentos, dá o que eles necessitam, mostrando que não foi um perdão apenas da boca para fora. Mas o perdão verdadeiro é quando a gente perdoa e o perdão se transforma em atos. Deixa o ódio de lado. Assim nós precisamos entender, meus irmãos, sobre a manifestação de Deus para com nossas vidas. Eu quero encerrar nessa noite lendo um texto com vocês sobre essa questão que está em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. A partir do versículo 6. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Vamos lá? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Olha o que diz esse texto a respeito do Senhor. Porque Cristo, olhem, isso é um exemplo para nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um amor verdadeiro. É um amor que não é só palavras, mas é ato. Mostrando, olha como Deus prova o seu amor através da morte do seu Filho na cruz. É um amor que vem com atitude. Agora olha a sequência. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas veja o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo deixa claro que Deus escolheu nos reconciliar com Ele através da morte do seu Filho. Não é um amor apenas da boca para fora, mas é um amor que nos dá aquilo que nós não merecemos. Assim como José deu aos seus irmãos aquilo que eles não mereciam, o Senhor muito mais deu o seu Filho inocente, morto. Hoje nós comemoramos a ceia, nós participamos da ceia, porque o Senhor entregou o seu Filho para provar esse amor. E nós, como cristãos, meus irmãos, precisamos aprender a fazer isso. Provar que de fato amamos, mesmo que as pessoas nos façam mal, mas aprender e pedir a Deus que trabalhe em nossos corações. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, que nós possamos sair daqui alegres porque ouvimos a palavra do Senhor. Jesus Cristo mudou meu